Olá, pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa disciplina, vamos conversar hoje um pouco sobre resíduos. Isso é um tema extremamente importante, ainda mais nos dias de hoje, onde que nós produzimos uma quantidade imensa de resíduos. Vocês mesmos já pensaram o quanto de resíduo vocês produzem todos os dias? Mas não só a quantidade, mas a qualidade desses resíduos, se eles são perigosos ou não perigosos? Vamos discutir um pouco mais sobre resíduos na aula de hoje? Mas o que são resíduos? A partir de quando o ser humano começou a produzir esses tais de resíduos? A gente pensa que resíduo é uma coisa do ser humano moderno, né? Mas na verdade não é não, viu? Na pré-história o homem já produzia uma quantidade muito grande de resíduos. Vamos dar um exemplo bem prático. Aqui no litoral do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, tem estruturas chamadas sambaquis. O que são esses sambaquis? Hoje a gente utiliza como sítio arqueológico, mas no tempo do ser humano pré-histórico, das primeiras populações indígenas que habitavam a nossa região, sambaqui nada mais era do que um lixão. Eles se alimentavam muito de ostras, mariscos e jogavam as conchas ali. Quando eles faziam vasos e o vaso quebrava, por exemplo, jogava os restos de vaso ali. Qual era a diferença? Era a natureza dos resíduos que eles jogavam ali, né? Eles jogavam tanta concha, que durante muito tempo aqui o governo do estado do Paraná usou material do sambaquis como base para fazer estradas no litoral. Isso até a década de 1940, 1950. O professor Bigarella, grande professor de geologia da Universidade Federal do Paraná, mostrava isso nos seus trabalhos. Hoje os sambaquis são considerados, como eu disse, um sítio arqueológico. Mas o ser humano, ele sempre produziu resíduo, né? Porque do que ele caçava, do que ele coletava, nem tudo era aproveitável. Então ele tinha que jogar em algum lugar. Jogava no meio ambiente de volta. Na Grécia Antiga também já tinha lixões bem delimitados, separados da população urbana, etc., onde que as pessoas jogavam tudo aquilo que eles não aproveitavam. Então, a questão de produção de resíduos, resíduos sólidos, ela já existe desde que o ser humano é ser humano. O problema foi que ao longo do tempo a gente foi produzindo cada vez mais produtos e produzindo a partir daí mais resíduos. Isso deu um salto com a Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial foi a grande diferença nessa história. A gente começou a produzir muito mais em larga escala, diminuindo o preço, fazendo com que mais pessoas pudessem consumir aqueles produtos. E pior ainda, a gente começou a produzir produtos cuja matéria-prima não existia na natureza, por exemplo, plásticos. Então a natureza não estava acostumada a lidar com aqueles produtos. E daí começou o que a gente chama hoje de poluição. Então a Revolução Industrial foi um grande marco na produção de resíduos. Mas o que são resíduos? A NBR, a norma brasileira da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, de número 10.004, publicada em 2004, define resíduo sólido como aqueles resíduos, olha só que interessante, em estado sólido ou semissólido. Quer dizer, resíduo sólido não precisa estar exatamente só em estado sólido. Pode ser semissólido, como lodos, por exemplo, que resultam da atividade da comunidade de origem. Então, pode ser industrial, doméstico, né, domiciliar, hospitalar, que nos interessa muito, comercial, agrícola, de serviços e de varrição, varrição de rua. É uma quantidade imensa que a gente tem de resíduos sólidos vindos da varrição de rua. Ficam incluídos, então, nessas definições, os lodos provenientes do sistema de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos de instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviáveis seu lançamento na rede pública de esgoto ou corpo d'água,
ou para isso exijam soluções técnicas e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível. Vamos explicar isso daí, tá? Meio nebuloso. Oficialmente no Brasil, o que é resíduo sólido? Resíduo sólido é todo aquele resíduo sólido, de natureza sólida, que venha da área industrial, domiciliar, hospitalar, comercial, agrícola, de serviço e de varrição. A grande questão é que existem alguns resíduos semissólidos, por exemplo, lodo. Lodo é aquilo quando você tem uma água cheia de matéria sólida dentro e a gente vai tirando essa água, concentrando sólido. Só que ainda fica muita água. Então fica uma mistura. Imagine aquela massa de bolo que você está preparando, né? É mais ou menos isso. Então tem muitos lodos que concentram uma quantidade imensa de poluentes. E alguns líquidos também. Então, algumas vezes, quando a gente faz tratamento de água, esgoto ou alguma outra coisa, o líquido fica tão poluído que não tem como despoluir aquele líquido. Daí, o que a gente faz com esse lodo? O que a gente faz com esse líquido? A gente coloca em grandes tonéis de ferro, fecha bem, veda bem e coloca em um aterro de resíduos perigosos. E vai ficar ali como se fosse um resíduo sólido. Por isso que aqui no Brasil a gente tem essa definição de resíduo sólido, podendo ser sólido, semissólido ou mesmo líquido. Professor, tem um líquido lá que tem um pouquinho de poluente. Dá para tirar esse poluente? Eu posso descartar, assim como o senhor falou, colocar em um tonel de ferro e jogar em um aterro de resíduos sólidos? Não, não pode. Porque daí tem uma questão técnica e econômica que torna possível você limpar essa água. Você só vai fazer isto de colocar num tonel e jogar num aterro de resíduos sólidos perigosos, aqueles que têm tanta poluição que não dá para fazer mais nada. A própria NBR 10.004 de 2004, ela divide os resíduos em dois grandes grupos, os perigosos e os não perigosos. Vamos começar com os perigosos, que são os resíduos chamados classe 1. Então, sempre quando a gente falar de resíduo classe 1, a gente está falando de resíduo perigoso. E são considerados perigosos aqueles que apresentam riscos à saúde e ao meio ambiente, porque eles têm algumas características. Por exemplo, podem ser inflamáveis, podem ser corrosivos, podem reagir com alguma outra coisa, podem provocar toxicidade, serem tóxicos para algum tipo de organismo, e podem ser patogênicos ou conter micro-organismos patogênicos, que geralmente é o nosso caso em resíduos de serviço de saúde. Né? Aqui só alguns exemplos, gente, mas só alguns exemplos mesmo. Óleos minerais, graxas, resíduo de tinta, dissolvente, detergente, desengraxante, resíduo que contém o cianeto, metal pesado, PCB, ácidos ou bases, baterias, pilhas, organoclorados, que já foram até proibidos, são agrotóxicos, agrotóxicos em geral, né? Resíduos de serviço de saúde, estes todos são considerados como resíduos perigosos ou resíduos classe 1 aqui no Brasil. E por isso mesmo eles têm que ter uma destinação toda especial. A gente vai falar mais depois sobre resíduos de serviço de saúde, não se preocupem com isso, tá? Atenção! O resíduo perigoso ou resíduo classe 1 não precisa ter todas essas características: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. Tendo uma só, já é o suficiente para ser considerado perigoso. E daí a gente tem os não perigosos. E a gente tem duas classes, a classe 2A e 2B. Eu quero começar com a classe 2B. São chamados resíduos inertes. Inerte é aquele que não interage com o meio em volta. Inclusive, em certos medicamentos, a gente pode colocar para dar volume um inerte, né? É uma substância que não vai interagir com o medicamento, não vai interagir com a pessoa depois que ela consome aquele medicamento e assim por diante. Então, eles não sofrem solubilização e quando sofrem, eles não trazem nenhum mal ao meio. Por exemplo, vidro, madeira, certos plásticos e borrachas,
tijolo, sucata, desde que não suja de óleo ou alguma outra coisa assim, etc. São esses famosos resíduos que levam 10 mil anos para se decompor na natureza. Eles não reagem. Isso é muito bom, porque eles podem estar ali e não vão causar mal nenhum. Agora, tem os resíduos considerados não inertes, classe 2A. Eles não são perigosos, que nem a classe 1, mas eles interagem com o meio. Então, são os potencialmente biodegradáveis ou combustíveis. Por exemplo, sobra de alimento, óleos vegetais, resíduos sanitários, desde que não patogênicos, né? Porque se for patogênico, vai para a classe 1. A gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Entenderam bem? Então, temos os resíduos perigosos, os resíduos classe 1, né? Os resíduos não inertes, classe 2A, e os resíduos inertes, classe 2B. São esses os três grandes grupos que a gente divide os resíduos hoje no Brasil. Mas os resíduos de serviço de saúde são um pouco diferentes. A gente pode considerar eles quase todos, vocês vão ver, como perigosos. Por quê? Por causa da patogenicidade ou por causa da toxicidade. Tem alguns que são inflamáveis, etc., mas são basicamente por causa da patogenicidade e toxicidade. E isso vai depender muito de como que é o gerenciamento desses resíduos dentro de um serviço de saúde qualquer. Bom, vamos começar a falar então um pouco sobre os resíduos de serviço de saúde. A gente sabe que a saúde ou a manutenção da saúde é extremamente importante, a gente já discutiu sobre isso, e com o crescimento cada vez maior da população, a gente precisa aumentar esse atendimento médico. Então, ele precisa ser mais extenso e mais intenso. A cada dia surgem novas tecnologias médicas, né? Então, o raio-x existe só há 100 anos, um pouco mais de 100 anos. Então, é uma tecnologia nova. Agora, quando você pega a ecografia, né, ultrassonografia, ressonância magnética, etc., então são tecnologias muito recentes. E todas essas tecnologias, elas são feitas basicamente para o bem-estar do paciente. Mas a gente está estudando saúde ambiental, né? Saúde ambiental, a gente vê além do paciente, a gente vê o paciente e como o ambiente em volta ele influencia sobre o paciente. Então, apesar de a gente ter um atendimento médico cada vez mais intenso, extenso, novas tecnologias visando o bem-estar do paciente, a gente tem que aliar tudo isso com respeito ao meio ambiente. Né? E os serviços de saúde, eles produzem uma série grande de resíduos que a gente tem que tomar cuidado para não afetar o meio também. Né? Esse avanço tecnológico que eu falei para vocês, ele faz com que eu tenha um número cada vez maior, por exemplo, de materiais descartáveis. Gente, antigamente as seringas eram de vidro, a ponteira da seringa, a agulha também era de aço, como ainda é hoje, mas você usava várias vezes seguidas, né? Os médicos lá no século XIX, 1800 e pouco, eles iam atender um paciente sem luva e faziam uma operação e tal, ao máximo davam uma lavadinha rápida e já iam atender outro, iam fazer outra operação. Isso quando lavavam a mão, né? Porque muitas vezes não lavavam. Eles viram que foram aprendendo ao longo do tempo que isso poderia transmitir doenças de um paciente para outro. Então eles começaram a desenvolver materiais descartáveis. Hoje é uma regra, né? A gente tem que ter luvas, tem que ter proteções diversas que sejam descartáveis, para diminuir o máximo possível a contaminação cruzada entre os pacientes. A complexidade dos procedimentos também ficou cada vez mais maior. Os procedimentos estão ficando cada vez mais complexos. Isso também é extremamente importante. Essas são algumas das razões porque hoje a gente tem uma geração de resíduos muito maior
por paciente atendido. Então não dá para comparar o que era há 100 anos atrás ou mesmo o que era há 50 anos atrás. Hoje, a cada paciente atendido, a gente gera muito mais resíduo, que a gente tem que dar um fim por causa do meio ambiente, do que a gente gerava há 50 ou há 100 anos atrás. É uma diferença enorme. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado cada vez maior com esses resíduos que a gente gera nos serviços de saúde. Pode ser hospitais, clínicas, postos de saúde, clínicas veterinárias também, postos de vacinação, farmácia, laboratório de análises clínicas, etc. Tudo isso daí formam o que a gente chama de resíduo de serviço de saúde, né? Aqui no Brasil, os conceitos básicos são dados pela RDC da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, número 306 de 2004, e a resolução CONAMA 358 de 2005. É bem interessante, CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que trabalha com a questão ambiental, né? Anvisa com vigilância sanitária. É bem interessante que antes de 2004, tanto CONAMA quanto a Anvisa tinham conceitos bem diferentes, né? Um em relação ao outro, e o que fazer também com esse resíduo de serviço de saúde, né? Daí a Anvisa fez a resolução 306 de 2004 e logo em seguida o CONAMA ele corrigiu seus conceitos fazendo a resolução 358 em 2005. Eles são muito parecidos, tá, gente? Eles diferem muito pouco. Na verdade, poderia ter uma resolução só que não teria problema. Tá? Os dois definem resíduos de serviço de saúde como resíduos resultantes das atividades exercidas por estabelecimentos prestadores de serviço. Então, quem são esses estabelecimentos prestadores de serviço? Eles são considerados os geradores. Então, são todos aqueles relacionados com atendimento à saúde humana e ou animal. Tá? Então, entram aí fora hospital, clínica veterinária, então fora esses mais tradicionais, entram outros que parecem que não tem muito a ver, mas tem sim muito a ver. Por exemplo, serviços de assistência domiciliar e de campo, que hoje está ficando cada vez mais comum, né? O médico ir até a casa das pessoas, ou você ter UTIs domiciliares, né? Para ocupar menos leito nos hospitais, laboratórios analíticos de produtos para saúde, necrotérios funerárias e serviços onde se realizam atividades de embalsamento, serviço de medicina legal, drogarias e farmácias, inclusive farmácia de manipulação, tá? Estabelecimento de ensino e pesquisa na área de saúde, como a própria Uniandrade, centros de controle de zoonoses, onde que eles recolhem animais soltos nas ruas das cidades, como principalmente cães, distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores, produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro, unidades móveis de atendimento à saúde e até outros serviços que nem sempre estão ligados diretamente à área da saúde, mas acabam gerando resíduos de serviço de saúde. Serviços de acupuntura. Então, por exemplo, aquelas agulhas de acupuntura devem ser descartáveis, tá? Quando um cachorro meu fazia acupuntura, aquelas agulhas que a veterinária utilizava, ela separava depois para dar uma destinação correta. E serviços de tatuagem, né? Por incrível que pareça. Então, o tatuador tem que usar máscara, tem que usar luva. Isso daí deve ser descartado de um cliente para outro, entre outros serviços similares. Então, vocês estão vendo que gerador é muito mais do que hospital, tá? É muito mais do que clínica, é muito mais do que uma unidade de saúde. Então, tem uma série grande de serviços que são considerados geradores potenciais de resíduos de serviço. Só para a gente, de curiosidade, né? Aqui tem dados de 2015 e 2016. Esses dados não são muito fáceis de se encontrar, gente. Mas o brasileiro produz em torno de 1 a 1,2 quilos
de resíduo sólido por ano, tá? Então, e uma parte desses resíduos, eles são resíduos de saúde. Veja só, vocês produzem todo dia em torno de 1 a 1,2 quilos de resíduo por dia, né? Isso todo habitante. E uma parte desses resíduos são resíduos de serviço de saúde. Infelizmente, a gente não tem dados sobre quanto em média um brasileiro produz de resíduos de serviço de saúde por dia, tá? Deve ser em torno de 100 gramas, 50 a 100 gramas, dependendo da época, dependendo do que está acontecendo com a população. Mas o importante, gente, sempre temos que olhar bem a, a legislação envolvida nisso. Então, como eu falei, tem a Resolução 306 da Anvisa de 2004 e ela foi, digamos assim, atualizada com a Resolução 222 de 2008 da própria Anvisa. A Resolução 306 ainda é válida, a 222 ela só incorporou algumas outras coisas. E olha aqui, eu coloquei uma lista para vocês aqui de normas da ABNT sobre algumas normas que vão fazer parte do gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. E a gente tem que tomar cuidado com essas normas. Professor, essas normas são leis? Não, essas normas não são lei, mas a gente tem que seguir essas normas porque os órgãos de proteção ambiental, de vigilância sanitária, eles podem sim exigir que a gente siga essas normas, tá? Então, tem normas sobre manuseio, coleta, como fazer um coletor, ficha de emergência para produto perigoso, os sacos plásticos para condicionamento, a classificação, especificação e etc. Então, tem uma série grande de normas. Gente, trabalhando em algum lugar onde produz resíduos de serviço de saúde, vocês têm que conhecer essas normas. RDC 306, RDC 222, ambos da Anvisa, e assim como a resolução do CONAMA, que é muito parecida com a 306 da Anvisa, e assim como todas as normas técnicas da ABNT. Por favor, tá? Eu quero que vocês estejam aptos a fazer um programa de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde em qualquer lugar onde que vocês vão trabalhar. A primeira coisa que a gente tem que ver quando a gente faz um programa de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde é quais resíduos a gente gera. Então, existem 5 classificações, grupos A, B, C, D e E. Existem 5 classificações de resíduos. E a primeira coisa é saber quais resíduos a gente produz, em quais grupos a gente classifica. Tá? Então, na aula de hoje a gente ainda vai ver essa classificação e na semana que vem a gente vai ver como a gente gerencia cada um desses resíduos, tá? Como deve ser o gerenciamento do total de resíduos do nosso serviço de saúde. O primeiro grupo são aqueles resíduos com possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar risco de infecção. Então, a gente por essa definição inicial, a gente já disse que naquela classificação da ABNT são resíduos classe 1, né? Resíduos perigosos por causa da patogenicidade. Então, tem muitas coisas dentro de um serviço de saúde que podem ter micro-organismos patogênicos. Eu não estou dizendo que eles vão ter, mas eles podem ter. E alguns desses têm uma chance gigantesca de ter. Então a gente tem que tomar cuidado redobrado, tá? A partir do momento que a gente acha que um resíduo pode estar contaminado, automaticamente ele tem que ser classificado como resíduo do grupo A, tá certo? Então, resíduos do grupo A são aqueles que podem ter agentes biológicos, micro-organismos patogênicos associados a este resíduo, tá? Então, o grupo A1, agora eu vou citar ele só para vocês terem uma ideia, tá? Nem todo resíduo de serviço de saúde tem todos os resíduos, tá?
Grupo A1, culturas e estoque de micro-organismos, resíduos de fabricação de produtos biológicos, exceto medicamentos hemoderivados, descarte de vacinas de micro-organismos vivos atenuados ou inativados, meios de cultura instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou mistura de culturas, resíduos de laboratório de manipulação genética. Ainda temos os resíduos resultantes de atividade de ensino e pesquisa ou atenção à saúde de indivíduos ou animais que estejam com suspeita ou certeza de contaminação biológica por agentes classe de risco 4, é o caso do coronavírus, tá? Do ebola. Micro-organismos, resíduos resultantes de atividades que têm micro-organismos com relevância epidemiológica ou risco de disseminação ou causador de doença emergente que torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido. De novo, o caso do coronavírus. Aquelas bolsas para transfusão de sangue contendo sangue ou hemocomponentes rejeitados por contaminação ou por má conservação, ou aquelas bolsas que já têm o prazo de validade vencida, ou que venham de coleta incompleta, e daí a gente tem que descartar. Sobras de amostras de laboratório, olha pessoal da biomedicina, contendo sangue ou líquidos corpóreos, recipientes e materiais resultantes do processo de assistência de saúde que contém uma quantidade mesmo que ínfima de sangue ou líquidos corpóreos na forma. O grupo A2 é bem interessante, né, que são carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos de animais submetidos a processo de experimentação com inoculação de micro-organismos, bem como as forrações, os cadáveres dos animais suspeitos de serem portadores de micro-organismos de relevância epidemiológica e com risco de disseminação, que foram submetidos ou não a estudo anatomopatológico ou confirmação diagnóstica. Esse grupo A2 são quando a gente tem instalações para criação e uso de animais de experimentação. Né? O mais comum são os ratos, né? Camundongos, ratos e assim por diante, que são usados para experimentação. Então, quando termina o experimento, eu tenho que, segundo a legislação brasileira, sacrificar o animal, né, com um método que seja humanizado, e daí ele tem que ser descartado, principalmente se for aquele utilizado para estudo com micro-organismo, ele tem que ser descartado de uma forma especial, tá? Porque ele tem um risco biológico. Assim como aquela maravilha que fica nas caixas de manutenção desses animais, né? Que elas podem estar infectadas também, tá? O grupo A3 é relacionado a ser humano, né? Peças anatômicas, membros do ser humano, produto de fecundação sem sinais vitais com peso menor que 500 gramas, ou estatura menor que 25 centímetros, ou idade gestacional menor que 20 semanas, que não tenha o valor científico legal e não tenha havido requisição pelo paciente e os seus familiares. Né? Infelizmente é o caso de pessoas que sofrem acidente ou diabéticos que têm que amputar uma parte da perna, por exemplo. Né? Então, isso é um tipo de resíduo especial que tem que ser dado uma separação especial. Inclusive, se a peça for muito grande, ela tem que ser sepultada, tá? Se não me engano, acima de 30 centímetros, ela tem que ser sepultada. O grupo A4 são coisas que a gente utiliza no dia a dia, de um hospital, etc., ou restos de laboratório. Então, kits de linhas arteriais, endovenosas, dialisadores, quando descartados, filtros de ar e gases aspirados de área contaminada, principalmente por micro-organismos, membrana filtrante de equipamento médico hospitalar e de pesquisa, entre outros similares. Então, aqueles respiradores mecânicos utilizados para pacientes graves de coronavírus, né? Os seus filtros têm que ser descartados de forma especial, pertencem ao grupo A. Sobras de amostra de laboratórios e seus recipientes contendo fezes, urina, secreção. De novo, o pessoal aí da biomedicina, provenientes de pacientes que não contenham e nem sejam suspeitos de conter agentes classe de risco 4, né? Então, quando
você não tem suspeita, mas pode ser que ele tenha. Então também tem que separar. Vai para o grupo A, mais especificamente subgrupo A4. E nem apresentam relevância epidemiológica e risco de disseminação, ou que contém um micro-organismo causador de doença emergente que se torna epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido ou com suspeita de contaminação com prions. E também resíduo adiposo proveniente de lipoaspiração, lipoescultura, outro procedimento de cirurgia plástica que gera esse tipo de resíduo. O grupo A é a mesma coisa, o subgrupo A4 é a mesma coisa que o subgrupo A1. Só que no subgrupo A4 a gente não tem certeza ou a gente acha que não tem nada de grande risco. Mesmo assim, a gente separa e considera de resíduo do grupo A, né, que pode conter um agente contaminante, um micro-organismo, pode ser patogênico, tá? Ainda o grupo A4, recipientes e materiais resultantes de processos de assistência à saúde que não contenham líquido ou sangue na forma livre, peças anatômicas como órgãos e tecidos, incluindo a placenta e outros resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos ou de estudos anatomopatológicos ou confirmação diagnóstica, que a gente sabe que não tem micro-organismo, a probabilidade é até muito pequena, por exemplo, um tumor, um lipoma e etc. Cadáveres, carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais não submetidos a processos de experimentação com inoculação de micro-organismos. Então, são aqueles experimentos com animais, onde que eu vou utilizar, por exemplo, eu vou estudar o efeito de uma nutrição diferenciada, eu vou estudar o efeito de uma substância que não seja micro-organismo e assim por diante. E bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão. E daí nós temos o subgrupo A5, né? Então, o A5 são órgãos, tecidos e fluidos orgânicos de alta infectividade para prions, de caso suspeito ou confirmado, bem como quaisquer materiais resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais suspeitos ou confirmados e que tiveram contato com órgãos, tecidos e fluidos de alta infectividade para prions. Então, também, ainda no subgrupo A5, tecidos de alta infectividade para prions são aqueles definidos em documentos oficiais pelos órgãos sanitários competentes. Prion, gente, são organismos, não sei se pode chamar de organismos, são menores ainda que os vírus. Eles só são um pedacinho de DNA. Prion é o que causa a doença da vaca louca. Ele entra principalmente no cérebro e começa a desconectar uma série de ligações dentro do cérebro. Por isso que a vaca, a gente chama de vaca louca, porque ela começa a ficar totalmente descoordenada. Ela não consegue manter um movimento por livre e espontânea vontade, porque o prion colonizou o cérebro e começa a dar um efeito sobre os neurônios e as conexões entre os neurônios. Então, o subgrupo A5 é específico para prions e a gente tem que tomar bastante cuidado, porque esse é um problema extremamente. Bom, esse foi o grupo A. Então, lembre-se que o grupo A é tudo que pode ter um risco biológico. O grupo B é tudo que pode ter um risco químico. Então, são resíduos contendo produtos químicos que apresentam periculosidade à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade, mutagenicidade e quantidade de produtos químicos. Então, gente, é tudo que tiver produto químico aí no meio, a gente coloca no grupo B, tá? Então, produtos farmacêuticos e vencidos, restos, etc. Resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfestantes, resíduos contendo metais pesados, reagentes para laboratório, inclusive os recipientes contaminados por esse, porque algumas vezes o recipiente não sai mais o resíduo por mais que você tente limpar. Efluentes e processadores de imagem, como reveladores e fixadores, alguns hospitais ainda têm aquele raio-x antigo. A maioria dos hospitais já tem um raio-x digital, onde que você não precisa mais
usar reveladores e fixadores. Efluentes, resíduos líquidos de equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas, mesmo equipamentos automáticos, eles precisam de alguns reagentes, e demais produtos considerados perigosos, como tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos. Todos esses vão para o grupo B. O que tiver micro-organismo ou suspeita de, grupo A, nos seus diferentes subgrupos. O que tiver produto químico é o grupo B, tá? Olha a dica aí, pessoal. O grupo C. Qualquer material que contenha radionuclídeo em quantidade superior aos níveis de dispensa especificados em norma pelo Conselho Nacional da Energia Nuclear, o CNEM, e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista. Então, se enquadram nesse grupo o rejeito radioativo proveniente de laboratório de pesquisa e ensino da área de saúde, laboratório de análise clínica, serviço de medicina nuclear e radioterapia, segundo resolução do CNEM, e plano de produção radiológica aprovado para instalação radioativa. Isso tem até um grupo separado, principalmente porque lá na década de 80 a gente teve lá o Césio 137 de Goiânia, né? Vocês tem muito material por aí, vocês podem procurar no Google, no YouTube, sobre o que foi o acidente com o Césio 137 de Goiânia, né? Uma clínica simplesmente jogou em um terreno baldio um raio-x antigo, né? E daí catadores acharam bonito e tal. Morreram acho que 6 pessoas, alguma coisa assim. Muitas outras tiveram sequelas para o resto da vida. Gente, quando você tem alguma coisa radioativa, é o pessoal do CNEM que vai fazer a disposição final disso, tá? Então, o que a gente tem que fazer? É claro que para ter algum serviço que use material radioativo e que gere rejeito radioativo, você precisa ter a aprovação do CNEM, do Conselho Nacional de Energia Nuclear, tá? E depois, eu preciso fazer a disposição final desse material, tenho material contaminado. Isso quem faz é o CNEM. Tá? Então, hoje é muito bem definido, é muito bem regulamentado isso daí. Então, grupo C, sempre quando tivermos materiais radioativos. Professor, mas lá no hospital a gente também tem alguns resíduos que não tem nenhum risco biológico, químico ou radiológico. Por exemplo, no escritório, né? No escritório do hospital, papel velho, etc. Ótimo, esses entram no grupo D, que são os resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde e ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. Naquela classificação da BNT, é a classe 2, tanto 2A quanto 2B. Tá? Os grupos A, risco biológico, B, risco químico e C, risco radiológico, radioativo, são o que a gente chama de classe 1, resíduos perigosos na classificação da BNT. Então, no grupo D entram papel de uso sanitário, fralda, absorvente higiênico, peça descartável de vestuário, gorro, máscara, desde que não estejam contaminadas, resto alimentar de paciente, desde que não sejam contaminados, material utilizado em antisepsia e hemostasia de venóclises, luvas de procedimento que não entraram em contato com sangue ou líquido corpóreo, equipe de soro, abaixador de língua e outros similares, não classificados como A1, tá? Como subgrupo A1. Se ele tem algum risco biológico, ele automaticamente entra no grupo A, tá? Pode ser no grupo A1, pode ser no grupo A5. Sobra de alimento e preparo de alimento, resto alimentar do refeitório. Se for resto alimentar de paciente em isolamento por risco biológico, então esse resto alimentar entra no grupo A, não no grupo D. Resíduos provenientes das áreas administrativas, como resto de papel, etc. Resíduos de varrição, flores, podas, jardins. Gesso proveniente de assistência à saúde. Quando a pessoa quebra a perna, vai tirar o gesso depois. Forrações de animais de biotério sem risco biológico associado. Como eu falei para vocês, por exemplo, aqueles animais que são utilizados para experimentação em nutrição, por exemplo, né? Resíduos recicláveis sem contaminação biológica, química e radiológica associada pelos animais, etc. Então, o grupo D
É como se fosse resíduo domiciliar. Agora, se você tem alguma dúvida, ele pode estar contaminado por micro-organismos, então eu automaticamente jogo no grupo A. Tá? Eu vou falar mais sobre isso na próxima aula, no programa de gerenciamento desses resíduos, porque isso é muito, muito importante e a gente tem que tomar cuidado. É uma coisa que eu tenho visto ultimamente, ainda vejo nos hospitais algumas pessoas fazendo errado. Eu trabalho com resíduos de serviço de saúde, gente, há mais de 15 anos, quase 20 anos. Tá? Então eu já vi bastante coisa e tem melhorado bastante, mas a gente ainda tem que tomar cuidado. Por isso que eu quero deixar bem claro tudo. E finalmente o grupo E, que são os materiais pérfuro-cortantes ou escarificantes, como lâminas, agulhas, escalpos, ampolas de vidro, brocas, limas, pontas diamantadas, lâmina de bisturi, lancetas, tubos capilares, ponteira de micropipeta, lâmina, lamínula, espátula e todos os utensílios de vidro que por acaso estejam quebrados, tá? Porque eles podem provocar um corte. E este corte é que pode ser uma porta de entrada a uma série grande de infecções por fungos, bactérias e vírus, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Tanto que depois vocês vão ver lá no programa de gerenciamento, a gente tem até um invólucro especial para colocar esses materiais pérfuro-cortantes ou escarificantes. Então, este é o grupo E. E a gente deve respeitar cada um desses grupos. Vamos, para terminar a aula, vamos fazer uma revisão? Então, grupo A, lembre-se, são aqueles que têm o risco de estarem contaminados por agentes biológicos. São os patogênicos. Na classificação da BNT é classe 1, são resíduos perigosos. O grupo B são todos aqueles resíduos que podem ter produtos químicos, tá? Independente de qual é o resíduo. E ele pode provocar, a partir disso, uma série de coisas, como inflamabilidade, corrosividade, reatividade, etc. Tá? De novo, na segunda classificação da BNT, é resíduos perigosos, classe 1. Grupo C é qualquer resíduo que tenha alguma coisa radioativa, mesmo que ele esteja contaminado por um outro resíduo. Então a gente tem que tomar cuidado. Não vamos misturar resíduos, senão eu vou contaminar mais resíduos. Esses, quem faz a disposição final, tudo, é o CNEM, Conselho Nacional de Energia Nuclear. Esse é o grupo C. Em relação à classificação da BNT, também são resíduos perigosos, classe 1. O grupo D são aqueles muito parecidos com os nossos resíduos domiciliares, desde que não estejam com risco biológico, químico ou radiológico. Por exemplo, eu tenho um pedaço de papel, mas eu misturei com algum resíduo que pode ter risco biológico. Pronto, esse pedaço de papel não é mais grupo D, ele vai lá para o grupo A. Eu tenho um pedaço de papel, mas misturei com algum produto químico lá. Pronto, não é mais grupo D. Ele vai lá para o grupo B, de bola, né? Que são os resíduos que contêm produtos químicos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu vou insistir aula que vem de novo com vocês. Tá? E grupo E são os resíduos que venham de materiais pérfuro-cortantes ou escarificantes, aqueles que podem provocar um dano direto físico ao ser humano. A gente coloca, eles são tão importantes que a gente coloca num grupo separado. Entenderam, pessoal? Este é o primeiro passo para a gente fazer um bom programa de gerenciamento de resíduos e serviços de saúde. Sem isso, a gente não consegue fazer um bom programa. Tá certo? Estudem bem essa parte, leiam o artigo que eu deixei à disposição para vocês, vejam o próprio PowerPoint, se necessário, vejam o vídeo novamente e façam a atividade, a tarefa que eu deixei para vocês lá no portal. Tá certo? Eu estarei no chat ao vivo durante o período da aula para tirar eventuais dúvidas se vocês precisarem. Tá certo, pessoal? Então, até lá!